Olá, tudo bem? Comigo tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Essa palavra está lá no livro de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. E essa passagem é muito conhecida. Ela fala de Jesus Cristo andando sobre as águas. Todos nós, em algum momento, já ouvimos essa mensagem. E é uma mensagem que é muito pregada, né? Em muitas igrejas, em muitos locais. E a pergunta que eu gostaria de fazer para você, nesse momento, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não sei a hora que você estará vendo esse vídeo, é: e se eu afundar? E se por algum momento, na minha trajetória, na minha vida, eu começar a afundar? E nesse texto nós vemos a história de Pedro. Pedro era um homem intrépido, um homem ousado, um homem que não conhecia muitos limites, porque ele sempre desafiava os limites. Ele era muito protetor, ele achava que as coisas deveriam ser de tal maneira ou de tal forma para que corressem da maneira correta. Ele sempre quis proteger o mestre. E nessa passagem, se você ler o texto completo, você vê que Jesus Cristo ele estava ali com a multidão e de repente ele se ausenta para orar. E os discípulos estavam com ele, mas ele diz: vão indo na frente, entrem no barco e vão até a outra margem. Daqui a pouco eu acompanho vocês. Talvez eles, sem entender muito, vão lá, entram no barco e vão até a outra margem. Mas aí chega um determinado momento, que é aí que eu quero ler com vocês. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. E foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Nós vemos nesse texto que Pedro teve muita ousadia. Embora também aterrorizado junto com todos, quando olha alguém andando por sobre as águas, talvez estava havia um pouco de neblina, estava o barco agitado, havia ali uma tempestade. Mas Pedro, ele olha, a princípio atemorizado, mas quando ouve a voz, reconhece rapidamente. E apenas ele, diz essa frase tão marcante: permita-me com que eu vá ter contigo. Com que eu vá aí aonde você está. E Jesus Cristo permite, diz: vem. Pedro sai do lugar de segurança e entra em um local que ele não dominava nada. Ele estava agora andando sobre as águas. Quantas vezes na vida nós tomamos algumas atitudes que nós não dominamos tão bem as coisas, que nós não entendemos o que está acontecendo, mas de alguma forma nós permanecemos firmes e caminhando. Mas quando nós olhamos com os nossos olhos naturais, muitas vezes, nós começamos a enxergar as nossas limitações. E esse é o grande problema. Os olhos naturais são inimigos da visão sobrenatural, porque o que Pedro estava vivendo ali era sobrenatural. Quando ele começou a trazer isso para a naturalidade, a contabilizar os números, a contabilizar o medo, a ver a realidade que ele estava andando, ele é tomado de um medo, ele é tomado de uma insegurança que permite com que todas aquelas coisas adversas que estavam ao seu redor penetrassem o seu coração. E quando essas coisas adversas que estavam ao seu redor adentram o seu coração, aí é o grande problema, meu irmão. Aí é o momento em que a única coisa que você ouve é dúvida. E quando nós duvidamos, a fé não tem mais espaço no nosso coração. E ele começa a afundar. E é aí que eu te pergunto: e se eu afundar em algum determinado momento? É aí que nós temos que clamar.
Porque Jesus Cristo é aquele que te dá condição de crer. E quando você deixa de crer, ele também te sustenta no momento em que você não crê mais. Naquele momento em que Pedro começou a duvidar, a não crer naquilo que estava acontecendo, a dúvida entrou em seu coração, ele começa a afundar automaticamente, mas Cristo estava ali para socorrê-lo. Eu não sei qual é o momento da vida que você se encontra, mas tenha convicção, tenha certeza de que Cristo está aí para te socorrer de qualquer cenário, seja ele o mais adverso possível. Há um cenário mais adverso do que estar no meio de uma tempestade, longe do barco e andando sobre as águas? Acredito que não. Mas era esse cenário em que Pedro se encontrava. E mesmo nesse cenário, Cristo tem o controle sobre todas as coisas. Não é você que tem, você apenas experimenta, você desfruta, você prova, você testemunha. Mas quem te dá condição, quem te sustenta e quem te dá a fé necessária para permanecer é Ele. Então, meu irmão, não tenha medo de clamar, de chamar por Ele no momento da tua dificuldade, no momento da tua adversidade. Porque Ele está sempre presente para aqueles que o clamam, para aqueles que o chamam. Então chame por Ele, clame por Ele, tenha certeza. Eu não sei qual caminho você tem tomado. Talvez você começou bem, mas em um determinado momento as coisas não estavam mais tão bem quanto estavam antes. Talvez agora você comece a perder o foco, a visão. Você começa a ver o seu propósito um pouco embaçado. Por quê? Porque você vê que não controla as coisas que estão ao seu redor. Não há ali uma nau, não há ali algo que você possa movimentar para que o barco tome alguma... Não, você não está mais no barco. Você está vivendo em um momento diferente. Mas de alguma forma está sendo sustentado. Então continue confiando que o Deus que te chamou é o mesmo Deus que te sustenta lá. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e que você possa caminhar dessa forma. Caminhar no sobrenatural. E se em algum momento natural começar a tomar espaço, clame pelo Senhor. E aumente o nível da tua fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então continue buscando, lendo, compreendendo as verdades do reino, porque o espaço para dúvida vai ser tirado. E a verdade vai entrar no seu coração e ela vai te libertar de tudo que te limita. Amém? Deus abençoe a tua vida.